Queria agradecer a Band News, que desde o primeiro momento deixou o sinal aberto para essa nossa reunião, bem como a CNN, que alguns minutos depois também fez o mesmo procedimento. Obviamente, essa informação pura, que chega na ponta da linha para todos do Brasil, é muito bom para a democracia e para restabelecer a verdade dos fatos. Então, são duas empresas, duas televisões, que realmente nós rendemos aqui a nossa homenagem no momento. Bem, aquela que porventura não transmitiu o sinal, com toda certeza deve estar fazendo as suas especulações de sempre. Hoje à tarde, ou melhor, daqui a pouco, o ministro Pazuello estará na Câmara, onde debaterá com parlamentares, estará à disposição para que quaisquer dúvidas do que surgiram nos últimos dias sobre o comportamento do governo, que continua com João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, com uma marca do seu governo. Nós não temos medo da verdade. E a gente lamenta, sim, as especulações, as mentiras que um órgão de imprensa especial teima em rotular esse governo. Ao vivo, eles fogem de nós. Eles querem sempre gravar para editar e fazer as suas especulações. Como teve nessa televisão, há pouco tempo, quando o ministro falou que eu não quero saber desse tipo de etnia, desse tipo de brasileiro, porque todos nós somos brasileiros. Tirou todos nós somos brasileiros e criou um clima, para quem não tem dúvida aqui, Ministro da Educação, TV Globo, tá? Para quem não tem dúvida, a editar e jogar para frente essas desinformações. E, obviamente, parece que faturavam com um número exagerado do que acontecia em uma área ou outra. Então, o nosso governo é da transparência, não temos medo da verdade. Tenho orientado meus ministros, não determino, que participem de debates em televisões, preferencialmente ao vivo, porque gravando você já sabe nessa televisão o que vai acontecer com a sua devida participação. Mas como eu costumo perdoar todos, eu perdoo essa televisão, espero que ela volte à rotina lá de trás, tá? Onde realmente tinha a verdade como produto da informação. E também, para concluir aqui, é um dado que começou a circular ontem à noite, uma declaração da OMS, a Organização Mundial da Saúde, onde diz lá a OMS, que os assintomáticos, a chance de transmissão do vírus é próximo de zero. Segundo a própria OMS diz, que isso não é um dado ainda comprovado, nós sabemos, mas um dado bastante importante, porque todos os procedimentos, todas as observações da OMS conduzem para isso. Então é algo que deve ser debatido, com toda certeza, por toda a mídia tradicional no dia de hoje, que tem reflexo imediato, no futuro do nosso Brasil. Desde lá atrás eu dizia que as medidas para combater o vírus, que tinham que ser tomadas, não poderiam fazer com que o efeito colateral produzisse um dano muito maior do que o próprio vírus. Então, isso, com toda certeza, nas mídias sociais já está sendo bastante debatido, não sei na mídia tradicional ainda, mas pode mudar rapidamente as medidas protetivas, as medidas de isolamento, de confinamento, de fechamento de comércio, determinados pelos governadores e prefeitos, e não pelo governo federal. Afinal de contas, quem decidiu que essa política tinha que ser tratada exclusivamente por prefeitos e governadores foi o Supremo Tribunal Federal. Nós aqui praticamente ficamos relegados àquela situação de dispensar recursos para estados e municípios. E assim foram dispensados, como muitos viram aqui, dezenas de bilhões de reais para estados e municípios para combater aí o coronavírus, bem como outras medidas tomadas pelo governo federal, onde talvez o nosso, prezado Paulo Guedes, seja o país onde mais conseguiu preservar empregos com as suas medidas adotadas. E também um país que descobriu, que todo lugar tem, os seus invisíveis, aqueles informais que praticamente não existia para muitos aqui no Brasil. São 38 milhões de pessoas
que foram atingidas com esse programa, que está terminando agora o pagamento da segunda parcela de R$600, que ajudou, sim, e muito a que as pessoas pudessem sobreviver. Porque deixa bem claro, segundo a própria OIT, na América do Sul, esses informais perderam 80% da sua renda. Se eles perderam em média 80%, alguns perderam tudo, outros perderam 50%. E foi um baque muito grande, e geralmente, né, os mais humildes têm a família mais numerosa. E eu estive em algum momento pela periferia aqui de Brasília, fui muito criticado por isso, mas fui ver como esses informais estavam sobrevivendo. É de cortar o coração e encontrar uma dessas saídas minhas, né, muito criticada pela mídia, mas eu tinha que estar na ponta da linha, até colocando em risco naquele momento, né, a minha saúde, tendo em vista a minha idade. 65, está no grupo de risco. Mas como ele estava sobrevivendo, essa mulher especial, que vi lá com 9 dependentes. É de cortar o coração, repito, mas é uma experiência que acredito, né, que, tendo o devido cuidado, todo político deveria tê-la. Porque não basta ficar em casa, né? Ficar em casa, uma minoria pode ficar em casa, uma geladeira cheia, com recursos, e outras formas de ser atendido em suas necessidades básicas, né, como internet, Netflix, etc., tudo bem. Agora, essas outras pessoas, que ultrapassam aqui a dezenas de milhões de pessoas, não estavam realmente conseguindo sobreviver. A fome já havia batido em sua porta. Então, essa medida adotada de ontem, essa informação da OMS, que há pouco tempo voltou atrás no tocante à pesquisa com a hidroxicloroquina, né? Voltou a dizer que poderiam continuar essas pesquisas, foi muito bem-vinda. E essa agora de que os assintomáticos não transmitem o vírus, ou a chance é quase zero de transmitir o vírus, vai mudar sim, com toda certeza, a orientação de governadores e prefeitos no tocante a confinamentos, a quarentenas, lockdown, entre outras medidas. Afinal de contas, o que mais nós queremos é, com segurança, voltarmos à nossa atividade econômica, porque economia é vida. Não adianta você falar que pode viver feliz para sempre trancado dentro de casa, que isso é uma utopia. Isso não funciona, isso não é uma realidade. Então nós queremos, sim, que o mais rapidamente possível, os excelentíssimos senhores governadores e prefeitos, né, se bem que alguns já decidiram a ter uma linha um pouco diferente já há algum tempo, mas que decidam o mais rápido possível voltar à normalidade, porque afinal de contas, né, nós, ao agirmos dessa maneira, poderemos cada um levar o seu sustento para casa, voltar aí à vida que tínhamos em janeiro e fevereiro, para o bem do nosso país e para o bem da humanidade. Queria dizer que tudo que o governo faz, a extrema imprensa sempre tenta polemizar ou diminuir o trabalho do nosso governo. E não foi diferente dessa vez. Mas eu tenho certeza que, com Deus no coração e a verdade, como sempre o senhor carrega, o senhor e o time Bolsonaro de ministros que está aqui, sabe que nós vamos derrubando uma por uma as mentiras e vamos construindo uma gigantesca rede de proteção à população e à sociedade brasileira. Presidente, nunca faltou recurso para a saúde no Brasil. Sou testemunha disso desde o primeiro momento. Sou testemunha também, presidente, todos nós somos, de que o senhor, de maneira equilibrada, olhou o Brasil como um todo. Porque esta é a responsabilidade do líder, essa é a responsabilidade do presidente. A saúde teve todos os meios, como descreveu o ministro Paulo Guedes, os recursos foram a estados e municípios para que o Brasil pudesse fazer o enfrentamento do Covid. E o que o senhor sempre pediu? Equilíbrio aos gestores estaduais e municipais. Para que se fizesse o quê, presidente? Para que a gente pudesse cuidar, sim, da saúde, enfrentar, sim, o coronavírus, mas a gente pudesse proteger o Brasil da miséria, do desemprego e da pobreza. E se alguém tem alguma dúvida, que pesquise as últimas 2 décadas na América Latina. O desemprego, a pobreza e a miséria e a fome matam mais do que qualquer epidemia na história dos últimos 20 anos. Portanto, presidente, de maneira lenta e gradual, a verdade vai se estabelecendo. E de maneira lenta e gradual, o Brasil vai reconhecendo que a verdade, como sempre,
se sobrepõe às mentiras e à desfaçatez de muitos que tentam criar no Brasil um clima de um país que não tem condições de enfrentar o Covid. E tenho certeza que os números que o ministro Pazuello, com critério, com equilíbrio e com bom senso, vai apresentar ao longo do dia de hoje, lá na Câmara Federal, vai colocar por terra todas as agressões que ele, o Ministério da Saúde, o nosso governo, sofreram nos últimos dias. Não há governo nos últimos 30 anos mais transparente do que esse, não há governo que foi mais correto e serviu à sociedade brasileira do que esse, e esse é o governo que pode, sim, de cabeça erguida, com Deus no coração, dizer: estamos há 17 meses sem um caso de corrupção e vamos ter todo o primeiro mandato sem nenhum caso de corrupção, porque esse é um governo que veio para fazer a diferença, presidente.